No que deveria ser o dia do meu casamento, meu próprio filho me encurralou contra a parede com uma barra de metal fria em meu pescoço. Ou você cancela esse casamento, ou eu enterro vocês dois hoje, ele gritou. O vestido branco que eu estava usando quase se tornou meu sudário. Boa tarde a todos. Que bênção poder falar com vocês hoje. Meu nome é Aida Florence Grace. Tenho 72 anos e moro nesta pacata cidadezinha de Willow Springs, na zona rural do Missouri. Nasci aqui mesmo, neste canto das Ozarks. E depois de muitas reviravoltas na vida, acabei voltando para criar raízes onde tudo começou. Hoje, meu maior prazer é passar as tardes na minha varanda, observando as pessoas passarem e tentando adivinhar suas histórias. Montei um cantinho especial lá com a cadeira de balanço da minha mãe, e é lá que vejo o mundo passar. A vista é para o centro da cidade, onde posso acompanhar o movimento na praça e cumprimentar pessoas que conheço. Sempre tenho café fresco e biscoitos amanteigados caseiros para quem passa por aqui. Sabe, sempre tive o dom de entender as pessoas só de olhar. É como se eu pudesse ler o que não está sendo dito. Às vezes, alguém passa sorrindo, mas consigo ver a tristeza escondida em seus olhos. Outras vezes, vejo um casal discutindo em a praça e sabem que vão se reconciliar antes de chegarem em casa. Acho que foi depois de tudo que passei na vida que desenvolvi essa sensibilidade. À noite, gosto de assistir meus filmes antigos. Tenho uma coleção de DVDs que meus netos vivem me dizendo que é coisa do passado. Mas para mim, cada um desses filmes guarda um pedacinho da vida. Gosto especialmente de romances e dramas que mostram como os relacionamentos humanos podem ser complicados. Talvez porque minha própria vida daria um filme e tanto, não é? Minha casa é meu maior orgulho. Pequena, mas imaculada, com tudo em seu lugar. As paredes são pintadas de azul claro, uma cor que acalma a alma, e tenho vasinhos de plantas por toda parte. Chame de hobby de velha, mas gosto de ver coisas vivas ao meu redor. Cada canto tem um toque especial, cortinas que eu mesma costurei, fotos de família em molduras vintage, a coleção de estatuetas na prateleira. Manter tudo em ordem me dá a sensação de que, pelo menos aqui, posso controlar as coisas. E todos vocês que estão me assistindo agora, me digam nos comentários: de que cidade estão assistindo? E que horas? De que dia você encontrou essa avó falando? Você está tomando café da manhã, chá da tarde ou já está de pijama se preparando para dormir? Imagino você do outro lado como se fosse uma visita na minha varanda, e isso aquece meu coração. Me conte, ok? Quero conhecer cada pessoa que tira um tempo para ouvir essa senhora. Por favor, inscreva-se no canal, tudo bem? Que todos os desejos que vêm do coração dos inscritos sejam realizados. Tenho muitas histórias para contar aqui, junto de pessoas de bom coração como você. Hoje, eu queria compartilhar com vocês uma história que carrego há muitos anos. Uma história sobre escolhas, sobre confiar nas pessoas erradas e sobre como às vezes a salvação vem das mãos que menos esperamos. Não é fácil falar sobre isso, mesmo depois de tanto tempo. Mas talvez minha experiência possa ajudar alguém que esteja passando por algo semelhante. Tudo começou quando fiquei viúva com um filho pequeno para criar. E anos depois, quando meu cabelo já estava ficando grisalho, pensei ter encontrado uma segunda chance no amor. Nasci aqui em Willow Springs no dia de mercado, como minha mãe, Sarah Josephine Grace, costumava dizer. Uma mulher forte que acordava antes do nascer do sol e ia para a cama depois de todos os outros na casa. O nome do papai era Orville Fenton Grace, um homem de poucas palavras, mas muitos gestos de carinho. Ele cultivava a terra, tinha um pequeno terreno onde plantava feijão, milho e batata. Às vezes, quando chovia bem, até podíamos vender algumas no mercado da cidade. Nossa casa era simples, de madeira com telhado de zinco, no final da rua Maple. Tinha apenas 2 quartos pequenos, um para meus pais e outro onde nós, os 5 filhos, dormíamos. Eu morava no meio com 2 irmãs mais velhas, Mary Ann e Jo Beth,
e 2 irmãos mais novos, Clayton e Andrew. Ah, como sinto falta deles. Hoje, só Andrew e eu ficamos. Ele mora em Springfield e vem nos visitar durante as férias. O chão era de madeira, que mamãe varria todos os dias com uma vassoura que ela mesma fazia. Na cozinha, um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo e uma jarra de água que mantinha a água fria mesmo nos dias mais quentes nas Ozarks. O banheiro era uma casinha no quintal. A pobre mamãe tinha que carregar água do poço para tudo. Minha infância foi simples, mas rica em carinho e ensinamentos. Acordávamos cedo com o canto do galo. Mamãe já estava acordada preparando o café da manhã, pão de milho com leite quando tínhamos, ou com manteiga quando as coisas estavam melhores. Depois do café da manhã, as meninas ajudavam nas tarefas domésticas enquanto os meninos iam com o papai para a roça. Eu adorava quando me mandavam buscar água no poço. Era longe, mas no caminho eu encontrava minhas amigas Dorothy, Martha e Kitty. Caminhávamos juntas, equilibrando baldes d'água na cabeça como verdadeiras artistas. Conversávamos sobre os meninos da escola, sobre as histórias que a professora contava, e sonhávamos com o dia em que visitaríamos St. Louis, que para nós parecia um lugar encantado. Na escola, estudávamos em uma única sala com crianças de várias idades juntas. A professora, a senhorita Linda, era rigorosa, mas justa. Lembro-me de que ela ficava especialmente chateada quando chegávamos atrasados por causa da distância. O conhecimento não espera por ninguém, ela dizia. Foi ela quem me ensinou as primeiras letras e me incentivou a continuar estudando, mesmo quando o papai achava que as meninas não precisavam de muita educação. As brincadeiras daquela época eram simples: peão, bolinha de gude, amarelinha, esconde-esconde no quintal cheio de árvores frutíferas. Havia uma macieira que era meu esconderijo favorito. Eu subia lá e ficava quieto, comendo as frutas enquanto outros me procuravam. À noite, sentávamos na varanda para ouvir as histórias que os mais velhos contavam. Histórias de fantasmas, contos do bicho-papão, que segundo eles apareciam em noites de luar, dos espíritos que protegiam as florestas. A vida era difícil, mas não percebíamos tanto porque era a mesma para todos. Durante as secas, lutávamos. Papai tinha que trabalhar em fazendas mais distantes, às vezes ausente por semanas. Mamãe chorava em segredo, mas diante de nós, ela sempre mantinha sua força. Deus é bom e não abandona seus filhos, repetia ela como um mantra. Foi nessa época que comecei a desenvolver essa maneira de observar as pessoas. As crianças percebem tudo, não é? Eu via quando mamãe disfarçava sua tristeza, percebia quando papai chegava em casa cansado demais até para conversar. Percebia os olhares entre os adultos quando algo ruim acontecia na vizinhança. Acho que foi assim que aprendi a ler nos olhos das pessoas o que elas bocas não diziam. Aos 12 anos, conheci Arthur, um garoto novo que chegou à escola. Ele era filho de um lojista que veio de Kansas City para tentar a sorte em Willow Springs. Um garoto diferente, com um olhar doce e maneiras educadas. As outras meninas cochichavam, mas eu permanecia quieta, apenas observando. Um dia, ele me ofereceu um pedaço do bolo que trazia na lancheira. Foi o início de uma amizade que anos depois se transformaria em algo mais. Naquela época, eu já sonhava em ser professora como a senhorita Linda. Eu queria ensinar crianças, mostrar a elas que havia um mundo maior além daquelas terras áridas. Mamãe me apoiava o máximo que podia. Sem o papai saber, ela economizava algumas moedas para comprar cadernos e lápis para mim. Minha filha será alguém na vida, ela dizia à amiga. Os festivais da cidade eram os momentos mais esperados do ano. O 4 de julho, com a fogueira alta, música tocando a noite toda e comidas tradicionais, espiga de milho, torta de maçã, churrasco e o festival da colheita em outubro, quando pessoas de todas as cidades vizinhas vinham, e a praça estava cheia.
Foi quando vimos roupas diferentes, novos penteados e sonhamos com uma vida menos difícil. Quando completei 15 anos, papai me permitiu ir ao baile no Festival da Colheita. Usei um vestido costurado pela mamãe, feito com o tecido que minha madrinha trouxe de Saint Louis, azul claro, com uma faixa na cintura. Eu me senti como uma princesa. Foi nesse festival que dancei pela primeira vez com Arthur, já um jovem de 17 anos. Ele havia crescido bonito, trabalhava com o pai no armazém e tinha planos de estudar contabilidade. A vida seguiu seu curso natural em Willow Springs. Terminei os estudos que eram possíveis lá e comecei a ajudar a senhorita Linda com as crianças menores. Aos 18, fiquei noiva de Arthur. Mamãe chorou de alegria. Papai fez uma cara séria, mas estava orgulhoso no fundo. Planejamos nos casar quando ele voltasse de Saint Louis, onde estudaria por 2 anos. Mas o destino tinha outros planos para nós. Em 1972, uma terrível seca atingiu nossa região. As plantações morreram, os animais definharam, e muitas pessoas tiveram que ir embora. Papai adoeceu, e o trabalho pesado de uma vida inteira finalmente cobrou seu preço. Mamãe gastou o pouco que tínhamos economizado em remédios. Arthur teve que adiar os estudos para ajudar a família. E eu comecei a trabalhar na casa do prefeito como empregada doméstica. Foi quando conheci Neil, um jovem de Jefferson City, que tinha vindo trabalhar como motorista do prefeito. Alto, falante, cheio de histórias sobre a capital e outros lugares que havia visitado. Ele me tratava de forma diferente das outras empregadas, sempre gentil, sempre com um elogio na ponta da língua. Arthur notou a mudança no meu jeito, nas conversas que eu tinha com Neil. Ciúmes levavam a discussões, discussões levavam ao distanciamento. E foi assim que, sem perceber, me afastei do meu primeiro amor e me aproximei do homem que se tornaria meu marido e pai do meu único filho. Uma escolha que, anos depois, eu entenderia que era apenas o começo de uma longa história de decisões que mudariam minha vida para sempre. Minha infância foi simples, mas rica em afeto e ensinamentos. Acordávamos cedo com o canto do galo. Mamãe já estava acordada preparando o café da manhã. Pão de milho com leite quando tínhamos ou com manteiga quando as coisas melhoravam. Depois do café da manhã, as meninas ajudavam nas tarefas domésticas enquanto os meninos iam com o papai para a roça. Eu adorava quando me mandavam buscar água no poço. Era longe, mas no caminho eu encontrava minhas amigas Dorothy, Martha e Kitty. Caminhávamos juntas, equilibrando baldes d'água na cabeça como verdadeiras artistas. Conversávamos sobre os meninos da escola, sobre as histórias que a professora contava e sonhávamos com o dia em que visitaríamos Saint Louis, que para nós parecia um lugar encantado. Na escola, estudávamos em uma única sala com crianças de várias idades juntas. A professora, a senhorita Linda, era rigorosa, mas justa. Lembro-me de que ela ficava especialmente chateada quando chegávamos atrasados por causa da distância. O conhecimento não espera por ninguém, ela dizia. Foi ela quem me ensinou as primeiras letras e me incentivou a continuar estudando, mesmo quando o papai achava que as meninas não precisavam de muita educação. As brincadeiras daquela época eram simples: peão, bolinhas de gude, amarelinha, esconde-esconde no quintal cheio de árvores frutíferas. Havia uma macieira que era meu esconderijo favorito. Eu subia lá e ficava quieto, comendo as frutas enquanto outros me procuravam. À noite, sentávamos na varanda para ouvir as histórias que os mais velhos contavam. Histórias de fantasmas, contos do bicho-papão, que diziam que apareciam em noites de luar, dos espíritos que protegiam as florestas. A vida era difícil, mas não percebíamos tanto porque era a mesma para todos. Durante as secas, lutávamos. Papai tinha que trabalhar em fazendas mais distantes, às vezes ausente por semanas. Mamãe chorava em segredo, mas diante de nós, ela sempre mantinha sua força. Deus é bom e não abandona seus filhos. Ela repetia como um mantra. Foi nessa época que comecei a desenvolver essa maneira de observar as pessoas. As crianças percebem tudo, não é?
Eu via quando mamãe disfarçava sua tristeza. Percebia quando papai chegava em casa cansado demais, até para conversar. Percebia os olhares entre os adultos quando algo ruim acontecia na vizinhança. Eu acho. Foi assim que aprendi a ler nos olhos das pessoas o que suas bocas não diziam. Aos 12 anos, conheci Arthur, um garoto novo que chegou à escola. Ele era filho de um lojista que veio de Kansas City para tentar a sorte em Willow Springs. Um garoto diferente, com um olhar doce e maneiras educadas. As outras meninas cochichavam, mas eu permanecia quieta, apenas observando. Um dia, ele me ofereceu um pedaço do bolo que trazia na lancheira. Foi o início de uma amizade que anos depois se transformaria em algo mais. Naquela época, eu já sonhava em ser professora como a senhorita Linda. Eu queria ensinar crianças, mostrar a elas que havia um mundo maior além daquelas terras áridas. Mamãe me apoiava o máximo que podia. Sem o papai saber, ela economizava algumas moedas para comprar cadernos e lápis para mim. Minha filha será alguém na vida, dizia a amiga. Os festivais da cidade eram os momentos mais esperados do ano. O 4 de julho, com a fogueira alta, música tocando a noite toda e comidas tradicionais, espiga de milho, torta de maçã, churrasco, e o Festival da Colheita em outubro, quando pessoas de todas as cidades vizinhas vinham e a praça ficava lotada. Foi quando vimos roupas diferentes, novos penteados e sonhamos com uma vida menos difícil. Quando fiz 15 anos, papai me permitiu ir ao baile no Festival da Colheita. Usei um vestido costurado pela mamãe, feito com o tecido que minha madrinha trouxe de Saint Louis, azul claro, com uma faixa na cintura. Eu me senti como uma princesa. Foi neste festival que dancei pela primeira vez com Arthur, já um jovem de 17 anos. Ele havia crescido bonito, trabalhava com o pai na loja de artigos gerais e tinha planos de estudar contabilidade. A vida seguiu seu curso natural em Willow Springs. Terminei os estudos que eram possíveis lá e comecei a ajudar a senhorita Linda com as crianças menores. Aos 18, fiquei noiva de Arthur. Mamãe chorou de alegria. Papai fez uma cara séria, mas estava orgulhoso no fundo. Planejamos nos casar quando ele voltasse de Saint Louis, onde estudaria por 2 anos. Mas o destino tinha outros planos para nós. Em 1972, uma seca terrível atingiu nossa região. As plantações pereceram, os animais definharam e muitas pessoas tiveram que ir embora. Papai adoeceu e o trabalho pesado de uma vida inteira finalmente começou a cobrar seu preço. Mamãe gastou o pouco que tínhamos economizado em remédios. Arthur teve que adiar os estudos para ajudar a família. E comecei a trabalhar na casa do prefeito como empregada doméstica. Foi quando conheci Neil, um jovem de Jefferson City que viera trabalhar como motorista do prefeito. Alto, falante, cheio de histórias sobre a capital e outros lugares que havia visitado. Ele me tratava de forma diferente das outras empregadas, sempre gentil, sempre com um elogio na ponta da língua. Arthur notou a mudança no meu jeito, nas conversas que eu tinha com Neil. O ciúme levou a discussões, discussões ao distanciamento, e foi assim que, sem perceber, me afastei do meu primeiro amor e me aproximei do homem que se tornaria meu marido e pai do meu único filho. Uma escolha que, anos depois, eu entenderia que era apenas o começo de uma longa história de decisões que mudariam minha vida para sempre. Neil entrou na minha. A vida despreocupadamente, mas acabou levando tudo. Depois daquela terrível seca de 72, quando meu noivado com Arthur desmoronou como um castelo de cartas sob um vento forte, aceitei o pedido de casamento do motorista do prefeito. Nos casamos em uma cerimônia simples na Capelinha da Graça. Mamãe costurou meu vestido com tecido branco comprado a prazo. E o prefeito nos emprestou o salão da cidade para a recepção. Foi um dia de alegria misturada com incerteza. Logo após o casamento,
Neil recebeu uma oferta de emprego em Memphis, uma cidade histórica no Tennessee. Teremos uma vida melhor lá, Ida. Ele me disse com aquele jeito convincente de sempre. Não há futuro para nós nesta pequena cidade. Com o coração pesado, me despedi dos meus pais, dos meus irmãos, da minha Willow Springs. Prometi visitá-la sempre que pudesse. Não imaginei que levaria décadas para cumprir essa promessa. A vida em Memphis era completamente diferente. Morávamos em um pequeno quarto alugado em um cortiço cheio de famílias. As ruas movimentadas da cidade me deixavam sem fôlego, tanto de exaustão quanto de admiração. Nos fins de semana, Neil me levava para conhecer o rio Mississippi. Eu, uma caipira que nunca tinha visto tanta água num só lugar, me emocionava a cada visita. Era como se o rio lavasse a saudade. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. Neil trabalhava como motorista particular para um empresário da construção civil e sempre me trazia algum presentinho. Um batom, um lenço, uma pulseira barata. Consegui trabalho como empregada doméstica na casa de uma família rica em East Memphis. Voltei tarde de ônibus, cansada, mas satisfeita por estarmos construindo nossa vida juntos. Foi aí que engravidei. Quando contei para o Neil, ele comemorou, me girando ali mesmo, no meio do quartinho. Vai ser um menino forte como o pai, disse ele, já planejando o futuro de um filho que ainda não havia nascido. E era mesmo um menino. Escolhi o nome Timothy em homenagem ao meu avô paterno, a quem eu tanto amava. Timothy Forrest Grace, nascido no Baptist Memorial Hospital em Memphis, em uma madrugada chuvosa de março de 1975. Com a chegada do bebê, nossa vida ficou mais difícil. Tive que deixar o trabalho por alguns meses, e o salário de Neil mal cobria o aluguel e a comida. Foi nessa época que notei as primeiras mudanças nele. Ele chegou tarde em casa, cheirando a álcool. Quando eu perguntava onde ele estava, ele ficava irritado e batia na mesa. Estou trabalhando em turnos dobrados para sustentar vocês duas, mulher, e ainda tenho que me explicar. Quando Timothy tinha 6 meses, voltei a trabalhar como babá para várias famílias da vizinhança. Deixei meu filho pequeno com uma vizinha, a senhora Zelda, uma senhora idosa que havia perdido os filhos em uma enchente anos antes e tratava as crianças do cortiço como se fossem seus netos. Ela cobrava pouco e cuidava com amor. Vá trabalhar sem preocupações, minha querida. O pequeno time está em boas mãos. Foi nessa época que Neil começou a desaparecer por dias. Ele disse que estava fazendo viagens para seu chefe, levando mercadorias para áreas rurais. Ele voltava com dinheiro no bolso, mas cada vez mais distante, mais irritado. Uma noite, acordei com barulhos na sala de estar. Era ele vasculhando as gavetas onde eu guardava o pouco dinheiro que conseguia economizar. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele me empurrou com força contra a parede. Cale a boca, mulher. O dinheiro é meu. Eu sou quem sustenta esta casa. Esse foi o primeiro empurrão de muitos que viriam. Gradualmente, aquele homem encantador que me conquistou em Willow Springs foi se transformando em um estranho com olhos vazios e punhos pesados. Desculpas sempre vinham. Era cansaço. Era a bebida. Você me provocou. E eu, jovem, sozinha em uma cidade grande com uma criança pequena, acreditei que era apenas um momento difícil que ele mudaria. Timothy cresceu bonito e inteligente, a cara do pai, mas com um jeito observador que me lembrava de mim mesmo. Desde cedo percebi que ele entendia mais do que uma criança deveria. Quando ele tinha 4 anos, depois de uma noite em que Neil chegou em casa violento, encontrei meu filho pequeno em seu quarto, abraçado ao travesseiro, com os olhos arregalados de medo. Está tudo bem, meu filho. Menti com o lábio inchado. Ele olhou para mim com aqueles olhos escuros e profundos. Não, não é, mãe. Ele te machucou de novo. Para proteger meu filho, comecei a mandar Timothy para a casa da senhora Zelda nos dias em que Neil chegava em casa alterado. Eu inventei histórias. Disse que seu pai estava doente, cansado e precisava de silêncio. Mas as crianças percebem tudo. Aos 6 anos, Timothy já estava se colocando na minha frente quando seu pai levantou a voz.
Deixe minha mãe em paz! Ele gritaria, pequeno, mas tão corajoso quanto um adulto. Em 1983, quando Timothy tinha 8 anos, algo aconteceu que mudou nossas vidas para sempre. Neil chegou em casa numa tarde de domingo com um carro novo, um Chevy azul escuro reluzente. Venha ver o que seu marido ganhou, Aida! Ele gritou da rua. Desci com Timothy, desconfiado. Em 8 anos de casamento, nunca conseguimos comprar nem uma bicicleta, muito menos um carro como aquele. De onde veio esse carro, Neil? Perguntei enquanto Timothy corria ao redor do veículo espantado. Peguei isso da chefe. Promoção. Agora sou supervisor de entrega e vou coordenar outros motoristas. A história não fazia sentido, mas eu tinha aprendido a não questionar muito. Naquela noite, ele nos levou para jantar em uma churrascaria no centro de Memphis, a primeira vez que comemos fora em anos. Nas semanas seguintes, a vida pareceu melhorar. Neil trouxe dinheiro para casa, falou sobre comprar um apartamento e sobre colocar Timothy em uma escola particular. Ele chegou em casa mais cedo, menos violento. Ele até me deu um conjunto de brincos e colar de ouro no meu aniversário. Eu queria acreditar que as coisas finalmente estavam dando certo para a nossa família. Certa quinta-feira, eu estava pendurando roupas no varal comunitário quando vi 2 homens de terno entrando no prédio. Eles pediram por Neil com o Chevy azul. Meu coração congelou. Instinto feminino que viu muito sofrimento. Eu disse que ele não estava em casa, que ele era meu marido. O que eles queriam com ele? Eles mostraram distintivos policiais. Senhora, precisamos fazer algumas perguntas sobre as atividades do seu marido. Naquela conversa terrível, descobri que Neil não era motorista de um empresário há quase um ano. Ele estava envolvido no transporte de mercadorias roubadas, contrabando da fronteira e Deus sabe o que mais. O Chevy azul foi comprado com dinheiro sujo. Chorei, neguei, disse que foi um erro. Mas no fundo eu sabia. Todos os sinais estavam lá. Eu simplesmente não queria ver. Naquela noite, Neil não voltou para casa. No dia seguinte, soube pelo noticiário de rádio que havia ocorrido uma perseguição policial na Interestadual 40. Um carro havia capotado. O motorista morreu instantaneamente. Era ele. Ele morreu como viveu nos últimos anos, fugindo, se escondendo, correndo riscos que acabaram custando sua vida. Fiquei viúva aos 30 anos, com um filho de 8 anos para criar, sem dinheiro, sem família por perto e com a vergonha de ser esposa de criminosos. Os vizinhos sussurravam. Algumas mães não deixam mais seus filhos brincarem com Timothy. Tive que tirar meu filho da escola porque outras crianças o chamavam de filho de ladrão. Naquela noite, sentado na beira da cama, onde Timothy finalmente adormeceu, depois de chorar por horas pela morte de seu pai, fiz uma promessa. Eu lhe darei uma vida digna, meu filho. Vamos recomeçar, só nós dois. Eu não sabia como, mas tinha certeza de que faria qualquer coisa para proteger meu filho e limpar nossa reputação. Na manhã seguinte, arrumei 2 malas com o pouco que tínhamos. Peguei o dinheiro que estava escondido no forro do colchão. Economias de anos de trabalho duro que escondi de Neil. Não era muito, mas daria para pagar as passagens e sobreviver por algumas semanas. Peguei Timothy pela mão e fomos para a estação de ônibus, não para Willow Springs. A vergonha me impediu de retornar à minha cidade natal como um fracasso. Escolhi Lebanon, uma cidade no Tennessee grande o suficiente para recomeçar anonimamente, próxima o suficiente para me sentir em casa. Para onde estamos indo, mãe? Perguntou Timothy, agarrando-se à minha saia enquanto esperávamos o ônibus. Para nossa nova vida, meu filho, só nós dois contra o mundo. Ele apertou minha mão com aquela força e determinação que já mostravam o homem protetor que ele se tornaria. Eu cuido de você, mãe. Eu prometo. O que eu não sabia era que essa promessa inocente de um menino de 8 anos se transformaria anos depois em uma proteção tão feroz que quase nos destruiria. O Líbano nos recebeu com o calor típico do Tennessee
e o movimento agitado de seu famoso mercado de produtores rurais. Alugamos um pequeno quarto nos fundos da casa da senhora Emily. Uma viúva que teve pena de mim e do meu filho. Uma jovem com uma criança pequena precisa de ajuda, ela dizia. No começo foi difícil. Eu lavava roupas, limpava casas, vendia biscoitos caseiros no mercado nos fins de semana. Timothy, com 8 anos, já me ajudava como podia, carregando montes de roupa para lavar, entregando os biscoitos. Consegui matricular Timothy em uma escola pública onde ele logo se destacou por sua inteligência. Seu filho é muito inteligente, senhora Grace, a professora me dizia. Ele tem um futuro. Essas palavras foram um bálsamo para meu coração cansado. À noite, depois de um dia inteiro de trabalho, eu ainda encontrava forças para sentar com ele, verificar seu caderno, incentivar seus estudos. É estudando que você terá uma vida melhor que a nossa, meu filho. Os anos no Líbano foram de muito trabalho, mas também de reconstrução. Economizei centavo por centavo até conseguir alugar uma casa simples em um bairro melhor. Consegui um emprego estável como cozinheiro em um restaurante no centro da cidade. Timothy cresceu forte e determinado. Na adolescência, ele começou a trabalhar depois da escola, entregando compras do mercado do bairro. Todo o dinheiro que ele ganhou, ele me deu. Guarde para nossa própria casa, mãe. Mas nem tudo foram flores. À medida que crescia, Timothy tornou-se cada vez mais fechado e desconfiado de todos. Ele não fazia amigos facilmente, não trazia colegas para casa. Quando eu tentava ter um ou outro namorado, ele fazia questão de espantar os pretendentes. Nenhum desses caras é bom, mãe. Eles são todos como meu pai. E o mais difícil é que, no fundo, eu mesmo tinha medo de me envolver novamente. As marcas que Neil deixou não ficaram apenas no corpo, mas na alma. Quando Timothy completou 18 anos em 1993, ele conseguiu uma vaga no Bank of America por meio de um concurso. Foi uma alegria imensa. Meu filho, bancário, com bom salário, plano de saúde, estabilidade, tudo o que eu sonhava para ele. Naquele dia, chorei de felicidade. Veja, meu filho, todo o sacrifício valeu a pena. Com o emprego estável de Timothy e meu trabalho no restaurante, finalmente conseguimos comprar nossa própria casinha, pequena, mas nossa, em um bairro agradável. Timothy fez questão de cuidar de tudo para mim. Você trabalhou muito, mãe. Agora é a minha vez de retribuir. Aos poucos, fui deixando que ele assumisse o controle das contas, das decisões. Era mais fácil assim, e eu estava cansado de ser o pilar da família. O tempo passou e Timothy, agora um homem de quase 30 anos, continuou solteiro, morando comigo. Quando eu tocava no assunto de namorada, casamento, ele mudava de assunto. Já tenho você para cuidar, mãe. Não preciso de mais ninguém. Isso começou a me preocupar. Um filho tão apegado não era natural. Eu queria que ele tivesse sua própria família, sua própria vida. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia segura com ele por perto. Em 2005, surgiu uma oportunidade no banco onde Timothy trabalhava. Uma transferência para Oakland, no leste do Tennessee. O salário seria melhor, as condições de trabalho também. Eu vou recusar, mãe. Não vou deixar você aqui sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, eu bati o pé. Você irá, Timothy. É uma chance de crescer na sua carreira. Ficarei bem aqui. Estou acostumado com o Líbano. Depois de muita insistência, ele aceitou a transferência, mas com uma condição. Eu iria com ele. Vendemos nossa pequena casa em Lebanon e nos mudamos para Oak Ridge, uma cidade diferente, longe de tudo que conhecíamos, mas com novas oportunidades. Timothy se adaptou rapidamente ao trabalho. Eu não tanto para a cidade. Senti falta do calor do Tennessee, do sotaque, da comida, das pessoas. Foi em Oakland, em 2010, quando eu já tinha 58 anos, e Timothy, 35, que conheci Alan Morgan. Ele era cliente do banco onde Timothy trabalhava, um empresário do setor de grãos, viúvo, cerca de 10 anos mais velho que eu.
Começou com um bom dia na fila do supermercado, depois um café no domingo depois da igreja, e logo estávamos nos encontrando regularmente. Alan era diferente de todos os homens que conheci. Gentil sem parecer falso, atencioso sem ser sufocante. Ele me tratou como uma rainha, levou-me a lugares que nunca imaginei visitar. Pela primeira vez em décadas, me senti mulher novamente, não apenas mãe. Eu floresci como as flores no jardim depois da chuva. Quando contei a Timothy sobre Alan, vi seu rosto mudar. Era como se uma nuvem escura passasse sobre seus olhos. Quem é esse velho? O que ele quer com você? A cada pergunta, sua voz ficava mais alterada. Tentei acalmá-lo, explicar que era apenas uma amizade, mas no fundo, eu sabia que era mais do que isso, e Timothy também sabia. As semanas seguintes foram tensas. Timothy investigou a vida de Ellen por conta própria, procurou informações no banco e questionou conhecidos. Ele tem algo a esconder, mãe. Ninguém é tão perfeito assim. Quando saí com Alan, Timothy ligou várias vezes, inventou emergências para me fazer voltar para casa. 6 meses depois de conhecer Alan, ele me pediu em casamento. Foi durante um jantar simples em sua casa, sem grandes gestos, apenas palavras sinceras. Ida, a vida me deu uma segunda chance com você. Não quero perder mais tempo. Você quer ser minha esposa? Meu coração quase pulou pela boca. Aos 59 anos, eu não esperava me casar novamente, ter outra chance de amar e ser amado. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei Timothy me esperando na sala de estar com o rosto tenso. O que aquele velho queria com você até agora? Respirei fundo e contei a ele sobre o pedido de casamento. A reação dele foi pior do que eu imaginava. Ele derrubou a mesa de centro com um tapa, gritou, me chamou de ingrata. Depois de tudo que fiz por você, você vai me trocar por uma estranha? Ele só quer uma empregada doméstica de graça. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Timothy faltou ao trabalho e começou a beber, algo que nunca havia feito antes. Ele seguiu Alan pela cidade, ligou para ele e fez ameaças veladas. Pensei em acabar com tudo para proteger Alan e acalmar meu filho. Mas uma parte de mim, aquela que havia sido sufocada por décadas de sacrifício, gritava por liberdade. Alan permaneceu firme apesar das ameaças. Entendo a preocupação do seu filho, Aida, mas não vou desistir de nós. Ele sugeriu que nós três conversássemos para esclarecer as coisas. Marcamos um jantar em casa para uma sexta-feira. Preparei a comida favorita de Timothy, arrumei a mesa com cuidado e rezei para que tudo desse certo. Alan chegou pontualmente às 19 horas, com vinho e flores para mim. Timothy chegou deliberadamente quase uma hora atrasado, claramente alterado e cheirando a álcool. O jantar foi um desastre. Timothy mal tocou na comida, respondeu com monossílabos às tentativas de conversa de Allen, e quando o assunto casamento surgiu, ele explodiu. Você acha que eu sou um idiota? Você acha que eu não sei o que está acontecendo aqui? Esse velho só quer o que é nosso. Alan permaneceu calmo, mesmo quando Timothy o acusou de ser oportunista, de ter segundas intenções comigo. Seu filho está com medo, Aida. É natural. Ele tem medo de perder você. Sua tranquilidade só deixou Timothy mais furioso. Antes que a situação piorasse, Alan se despediu, deixando-me sozinha com meu filho. Naquela noite, tivemos a pior discussão de nossas vidas. Ou ele ou eu, mãe. Escolha agora. Pela primeira vez, não cedi às exigências de Timothy. Filho, você sempre terá meu amor, mas não pode decidir minha vida. Eu vou me casar com Alan. Ele saiu batendo a porta e não voltou para casa naquela noite. Na semana seguinte, Timothy solicitou uma transferência de volta para o Tennessee, desta vez para Nashville. Se você quer ficar com esse velho, fique. Mas não vou assistir isso. O apartamento que dividíamos estava em meu nome, comprado com o dinheiro da venda da nossa casa no Líbano. Ele deixou claro que não queria nada, apenas fugir.
Foi como uma facada no meu coração, mas mantive minha decisão. Alan e eu marcamos o casamento para 3 meses depois, tempo suficiente para organizar uma cerimônia simples apenas para amigos próximos. Enviei um convite para Timothy em Nashville, mas não obtive resposta. Liguei várias vezes. Ele não respondeu. A dor de não ter meu único filho no meu casamento era quase insuportável. Uma semana antes da cerimônia, recebi uma ligação de Timothy. Estou indo ao seu casamento, mãe. Não posso deixar você passar por isso sozinho. Sua voz soou estranha, mas atribuí isso à emoção. Fiquei tão feliz que chorei no telefone. Obrigado, meu filho. Isso significa muito para mim. Na véspera do casamento, Timothy chegou em Oakridge. Ele estava abatido, mais magro, com olheiras. Ele tentou sorrir, me abraçou, mas senti algo diferente nele. Está tudo bem, meu filho? Ele assentiu, apenas cansado da viagem, mãe. Amanhã estarei melhor para você. A manhã do meu casamento amanheceu ensolarada como uma bênção dos céus. O vestido que escolhi era simples, azul claro, nada branco ou com véu. Afinal, aos 60 anos, eu queria algo elegante, mas apropriado. Alan me pegaria às 10 para irmos juntos à cerimônia civil, seguida de um almoço em seu restaurante favorito. Eu estava no meu quarto terminando de me arrumar quando Timothy bateu na porta. Ele tomou banho, fez a barba e parecia mais calmo. Você está linda, mãe. Eu sorri, me emocionei. Obrigado, filho. Significa muito ter você aqui hoje. Foi então que tudo mudou. Timothy trancou a porta do quarto e quando ele se virou para mim, vi um olhar que eu não conhecia. Algo selvagem, desesperado. Na mão, ele carregava uma haste de metal que havia arrancado da cortina do banheiro. Não haverá casamento, mãe. Não vou deixar que aquele velho tire você de mim. Tentei acalmar. Dizer-lhe que ninguém me levaria embora. Que eu sempre seria sua mãe. Mas Timothy não estava mais ouvindo. Todos esses anos cuidando de você, protegendo você, e é assim que você me retribui? Casando com um estranho? Ele pressionou a barra de metal contra a parede perto do meu rosto, me encurralando. Ou você cancela esse casamento agora, ou eu vou embora daqui e acabo com vocês dois. Meu coração disparou. O garoto que jurou me proteger agora me ameaçava. O filho que criei com tanto amor agora me olhava com ódio. Naquele momento entendi que não havia criado um protetor, mas um carcereiro. Durante anos, permiti que Timothy controlasse minha vida, minhas decisões, tudo em nome do amor maternal. Agora, eu era um prisioneiro desse amor distorcido. Você não entende, mãe. Aquele homem não é quem ele diz ser. Timothy gritou, pressionando a barra de metal contra a parede, tão perto que eu podia sentir o metal frio quase tocando meu pescoço. A remessa que ele está esperando no porto. Não é grão. Aquela frase dita em meio à loucura de Timothy acendeu algo em minha mente. Do que você está falando, filho? Ele continuou, as palavras saindo incontrolavelmente. Eu o investiguei, mãe. Documentos falsos, reuniões estranhas, contatos no exterior. Esse tal Allen não é nenhum empresário de grãos. Naquele momento terrível, encurralada pelo meu próprio filho, a clareza tomou conta de mim. Era como se, pela primeira vez em décadas, eu pudesse ver além das camadas do amor maternal e vislumbrar a verdade. Timothy não estava apenas com ciúmes. Ele realmente acreditava que havia descoberto algo sobre Allen. Com a pouca calma que consegui reunir, falei suavemente. Timothy, abaixe essa vara. Vamos conversar direito. Diga-me o que você descobriu. Ele hesitou, o metal tremendo em sua mão. Você vai me ouvir? Você vai acreditar em mim? Assenti, e Timothy abaixou lentamente a barra de metal. Seus olhos ainda tinham aquela intensidade assustadora, mas pelo menos ele não estava mais me ameaçando diretamente. Ouvi suas conversas no banco. Mãe, ligações estranhas sobre uma remessa chegando ao porto de Jacksonville. Documentos com valores que não correspondem ao que ele declara. Ele não é quem diz ser.
Mesmo em meio a esse terror, uma parte de mim, aquela que aprendeu a sobreviver a Neil, sabia que eu precisava ganhar tempo. Certo, filho, você venceu. Vou cancelar o casamento. Timothy olhou para mim com desconfiança. Você jura, mãe, que não vai se casar com ele? Eu assenti. Me dê o telefone para que eu possa ligar para ele. Com a mão trêmula, Timothy me passou seu celular. Em vez de ligar para Alan, liguei para Bernard, primo de Timothy, um policial de Nashville, que tinha vindo para o casamento. Quando ele respondeu, falei com uma voz controlada. Bernard, diga ao seu chefe que o casamento de Alan no porto de Jacksonville hoje foi cancelado. A noiva não vai aparecer. Preciso que você venha à minha casa com urgência. Timothy não está se sentindo bem. Desliguei o telefone e olhei para meu filho. Seus olhos oscilavam entre confusão e alívio. Pronto, filho. Eu cancelei tudo. Alan não virá mais. Timothy largou completamente a barra de metal e desabou na cama como se toda a energia tivesse abandonado seu corpo. Comecei a chorar, não de medo, mas de uma mistura de tristeza e determinação. Meu filho precisava de ajuda, e Alan Allen precisava ser investigado. Bernard chegou em 15 minutos acompanhado de outro policial. Eles encontraram Timothy deitado em um estado quase catatônico enquanto eu, ainda com o vestido de noiva azul, explicava tudo em sussurros. Ele disse algo sobre remessas no porto, sobre Alan não ser quem ele diz ser. Poderia ser ilusão, mas Bernard trocou olhares com seu colega. Vamos dar uma olhada nisso, tia. Enquanto isso, vamos levar Timothy para um hospital. Ele precisa de ajuda. Naquele momento, meu coração se partiu em 1000 pedaços, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Meu filho, meu protetor, meu carcereiro, precisava de cuidados que eu não podia mais oferecer. Cancelei oficialmente o casamento, alegando uma doença repentina na família. Alan pareceu entender e disse que poderíamos remarcar quando tudo melhorasse. Sua compreensão só aumentou minha confusão. Ele era realmente o bom homem que parecia? Ou Timothy estava certo? A resposta veio 3 dias depois, quando a polícia bateu na porta de Allen. O relatório codificado que fiz através de Bernard desencadeou uma investigação rápida. Eles descobriram que Alan Morgan era, na verdade, o ponto final de uma rede de tráfico de drogas que usava a exportação de grãos como fachada. O carregamento que chegaria ao porto de Jacksonville continha cocaína escondida em sacos de grãos. Quando a notícia apareceu na mídia local, meu mundo desabou pela segunda vez. O homem que eu amava, que me tratava como uma rainha, que queria se casar comigo, era um criminoso, exatamente como Neil, só que mais sofisticado, mais perigoso. E meu filho, em sua loucura desesperada, viu o que eu, cega de amor, não pude ver. Naquela noite, sentado sozinho no apartamento com Timothy, hospitalizado em uma clínica psiquiátrica, e Alan na prisão, entendi uma verdade terrível. O ato violento do meu filho, embora indesculpável, me salvou. Sua obsessão em me proteger, contra a qual eu tanto tentei lutar, acabou me salvando de um destino que poderia ter sido trágico. As lágrimas que derramei naquela noite não foram apenas de dor ou alívio, mas de uma compreensão profunda e amarga. Às vezes, nossas maiores bênçãos vêm disfarçadas de nossas maiores maldições. A prisão de Allen virou notícia em toda Oakland. Empresário de grãos é preso em operação de tráfico internacional, segundo manchetes. E eu, que seria a noiva, virei assunto de fofoca local. A velha que ia se casar com o traficante, diziam pelas minhas costas enquanto eu passava na rua. Como se não bastasse a dor de ser enganada por alguém que eu amava, eu também tinha que carregar a vergonha pública. Mas nada disso se comparava à angústia de ter meu filho hospitalizado. Timothy estava em uma clínica psiquiátrica em Knoxville, diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo e surto psicótico. Os médicos explicaram que ele desenvolveu uma fixação doentia em me proteger,
provavelmente desencadeada por traumas de infância ao testemunhar a violência do pai. É como se ele assumisse o papel de seu guardião, senhora, mas de uma forma extrema e distorcida, explicou o psiquiatra. Eu visitava meu filho 3 vezes por semana, pegando o ônibus para Knoxville, uma viagem cansativa de quase 2 horas. Cada visita era uma mistura de esperança e desespero. Alguns dias Timothy parecia melhor, mais lúcido. Em outras, ele mal me reconheceu, perdido em seus medos e teorias da conspiração. Ele vai voltar, mãe. Ele vai mandar alguém atrás da gente. Ele murmurava, olhando para os cantos como se visse inimigos invisíveis. Durante uma dessas visitas, cerca de 1 mês após a hospitalização, aconteceu o que considero o verdadeiro ponto de ruptura da nossa história. Cheguei à clínica numa tarde chuvosa de domingo, carregando uma sacola com as roupas limpas de Timothy e os biscoitos amanteigados que ele tanto amava. A enfermeira me cumprimentou com um sorriso triste. Senhora Grace, hoje não está sendo um bom dia para ele. Encontrei meu filho sentado em uma cadeira perto da janela, observando a chuva. Ele parecia mais magro, com a barba por fazer e os olhos fundos. Quando me aproximei, ele não se virou. Filho, trouxe suas coisas limpas e alguns biscoitos. Coloquei a mão em seu ombro e foi então que ele se virou. Havia algo em seus olhos que me congelou. Não era raiva ou confusão, mas uma lucidez assustadora. Por que você ainda vem me ver depois do que eu fiz? A pergunta saiu como um sussurro doloroso. Sentei-me na cadeira ao lado dele. Você é meu filho, Timothy. Eu te amo. Aconteça o que acontecer. Ele balançou a cabeça, as lágrimas começando a rolar. Eu te machuquei. Ameaçou com uma arma de metal vara. Sua voz falhou. Sou igual a ele, igual ao meu pai. Foi como se um raio tivesse caído entre nós. A comparação com Neil atingiu Timothy, e a mim como um golpe físico. Meu filho, que passara a vida inteira tentando ser o oposto do pai violento, havia se tornado exatamente o que ele mais odiava. Não diga isso, meu filho. Você não é como seu pai. As palavras saíram automaticamente. Mas enquanto eu as dizia, imagens do passado voltaram. Neil me encurralando contra a parede. Timothy fazendo o mesmo com a barra de metal. Sim, estou, mãe. Eu vi nos seus olhos naquele dia. O mesmo medo que você tinha dele. Timothy cobriu o rosto com as mãos, soluçando agora. Passei a vida inteira jurando protegê-la de homens como meu pai, e acabei me tornando um deles. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. A ilusão que eu havia nutrido por décadas, de que a proteção obsessiva de Timothy era apenas amor, desmoronou completamente. Não era amor. Era posse, controle, medo de abandono. E eu havia permitido isso, encorajava isso, até porque eu também tinha medo de ficar sozinha. Timothy, olha para mim. Afastei as mãos dele do rosto. Vamos dizer a verdade de uma vez por todas. Eu permiti que você controlasse minha vida. Deixei você afastar as pessoas de mim, decidir onde eu morava, como eu vivia, porque era mais fácil assim. Porque eu também tinha medo. Ele me encarou, surpreso com minha franqueza repentina. E sim, naquele dia você me lembrou do seu pai. Não porque você fosse como ele, mas porque eu deixei acontecer de novo. Deixei outra pessoa me dizer como viver, por quem me apaixonar. Respirei fundo, sentindo uma força que eu não sabia que tinha. Mas a diferença, meu filho, é que seu pai nunca percebeu o mal que fez. E você está aqui sofrendo porque percebeu. E o pior é que eu estava certa sobre ele, mãe. Alan realmente era um criminoso. A voz de Timothy saiu amarga. Mesmo assim, o que eu fiz é imperdoável. Você estava certa sobre Alan. Sim, e isso provavelmente salvou minha vida. Mas a maneira como você fez. Fiz uma pausa, procurando as palavras certas. Não podemos continuar assim, Timothy. Essa obsessão em me proteger está destruindo nós dois. Foi então que ele disse as palavras que mudaram tudo.
Acho que precisamos nos separar, mãe. Não posso ficar perto de você agora. Não confio em mim mesmo. O choque daquela frase foi como um soco no estômago. Em todas as nossas vidas, nunca havíamos nos separado de verdade. Mesmo quando ele foi para Nashville, eu sabia que era temporário, uma birra. Mas agora era diferente. Ele era um homem adulto, reconhecendo que precisávamos de distância para nos curar. O médico disse: Posso fazer o tratamento em outro lugar. Ele continuou: Há uma clínica em Chattanooga, no leste do Tennessee, mais perto das nossas raízes, mais longe o suficiente de você e de tudo isso. Minhas lágrimas caíam incontrolavelmente agora. Se é disso que você precisa, filho. É disso que nós dois precisamos, mãe. Você nunca será verdadeiramente livre comigo por perto. Ele segurou minhas mãos. Quero que você volte para Willow Springs. Volte para casa, para o seu povo. A casa que compramos em Lebanon é ainda alugado. Dá um dinheirinho. E tenho economias no banco. Não posso aceitar seu dinheiro, filho. Sim, você pode. Eu te devo isso. Uma chance de recomeçar longe de mim, da minha loucura. Naquela noite, deitado sozinho no apartamento em Oakage, tive um sonho vívido. Eu estava em Willow Springs, na casa da minha infância. Mamãe preparava café na cozinha. Papai voltava do campo. Eu era criança de novo, sem os pesos e as marcas da vida. No sonho, ouvi mamãe dizendo algo que sempre repetia: Tudo tem seu tempo debaixo do céu, minha filha. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de sorrir novamente. Acordei com o rosto molhado de lágrimas, mas com uma clareza que não sentia há anos. Timothy estava certo. Precisávamos nos separar para nos curar. Ele, da obsessão doentia de me proteger. Eu, da dependência que criei dessa proteção. Na manhã seguinte, liguei para meu irmão Andrew, em Springfield. Depois de tantos anos separados, sua voz soou estranha, mas acolhedora. Contei a ele tudo sobre Alan, sobre Timothy, sobre minha decisão de voltar para o Missouri. Venha, minha irmã. Já passou da hora de você voltar para sua terra. A semana seguinte foi de decisões difíceis, mas necessárias. Conversei com o médico de Timothy, que concordou com a transferência para Chattanooga. Será bom para ele estar mais perto de suas raízes, mas com a distância terapêutica de você. Resolvi questões práticas, vendi alguns móveis, rescindi o contrato de aluguel, organizei a papelada para a transferência do tratamento de Timothy. A última visita à clínica foi a mais dolorosa. Timothy estava mais lúcido. Tinha começado a responder bem à medicação. Sentamos no jardim sob a sombra de uma magnólia, como havíamos feito tantas vezes em Lebanon. Mãe, antes de você ir, preciso dizer uma coisa. Timothy parecia nervoso, com as mãos inquietas no colo naquele dia, com a barra de metal. Eu realmente pensei que estava te protegendo. Na minha cabeça, eu estava te salvando de outra genuflexão. Eu sei, filho. Segurei a mão dele. Você sempre quis me proteger desde pequeno. Mas não era só isso. Ele evitou meu olhar. Era medo também. Medo de estar sozinho. De te perder para outra pessoa. Como se você fosse minha propriedade. Sua voz falhou. É doentio, não é? É humano, filho. Todos nós temos nossos medos. A diferença é como lidamos com eles. Apertei a mão dele. Estou orgulhoso de você por reconhecer isso. Quando eu estava lá na sala com aquela barra de metal, algo explodiu dentro de mim. Era como se eu pudesse me ver de fora, agindo exatamente como meu pai. Fiquei horrorizado comigo mesmo. Ele finalmente me encarou, com os olhos vermelhos. Eu poderia ter te machucado de verdade, mas você não machucou, filho. E agora estamos aqui tentando consertar as coisas. A parte mais louca é que eu realmente descobri coisas sobre Alan, documentos estranhos no banco, telefonemas suspeitos. Tentei te avisar de uma forma normal no começo, mas você não acreditou em mim. Então comecei a ficar desesperado. Esse detalhe sempre me perturbou. Como eu,
que me orgulhava de entender as pessoas, não vi os sinais com Allen. Talvez porque, como Timothy, eu também estivesse preso no passado, apenas em um lugar diferente caminho. Tão desesperado por amor na velhice que ignorei os avisos. Filho, acho que nós dois precisamos aprender a confiar novamente. Primeiro em nós mesmos, depois nos outros. Respirei fundo, sentindo o perfume das flores do jardim. Você vai se tratar em Chattanooga. Vou recomeçar em Willow Springs, e quando chegar a hora certa, nos encontraremos novamente. Você realmente acha que um dia eu vou melhorar? Que podemos ter um relacionamento normal? A esperança em sua voz quase partiu meu coração. Tenho certeza, meu filho, porque você é forte. Você sempre foi. Sorri em meio às lágrimas. Mais forte até do que você imagina. Nos abraçamos por um longo tempo, como se tentássemos guardar um pouco um do outro para os dias solitários que viriam. Quando nos separamos, Timothy segurou meu rosto entre as mãos como fazia quando era criança. Perdoe-me, mãe, por tudo. Só se você me perdoar também. Por não perceber antes, por deixar chegar a esse ponto. Estamos quites então, ele sorriu levemente. O primeiro sorriso genuíno em meses. Quando levantei-me para ir embora. Timothy segurou meu pulso por um momento. Mãe, quando você chegar a Willow Springs, plante uma macieira no quintal para mim, como a da minha avó. Eu plantarei, filho. E quando você vier me visitar, haverá maçãs maduras esperando por você. Saí da clínica sentindo uma mistura de dor e libertação. Era como se, aos 60 anos, eu finalmente estivesse cortando o cordão umbilical. Não apenas para libertar meu filho, mas também para me libertar. O caminho à frente seria difícil para nós dois, mas pela primeira vez em muito tempo senti que estávamos indo na direção certa. 3 dias depois, com 2 malas contendo o que restava de uma vida inteira, embarquei no ônibus para o Missouri. Quando o veículo saiu do Tennessee, olhei pela janela para as vastas extensões do campo que se estendiam até o horizonte. Tantas voltas a vida dá. Deixei Willow Springs ainda menina, passei por Memphis, Lebanon, Oak Ridge e, agora velha, estava retornando para onde tudo começou. Durante a longa jornada, tive tempo para pensar em tudo o que tinha acontecido. Como uma mulher que sempre se orgulhou de ler as pessoas, não percebeu que estava criando um filho emocionalmente dependente. Como eu não vi os sinais de que Alan não era quem dizia ser? Talvez porque, no fundo, eu também estivesse presa em padrões de relacionamento doentios, repetindo com meu filho e com Alan os mesmos erros que cometi com Neil. Na terceira noite de viagem, o ônibus parou em uma estação no sul de Illinois. Desci para esticar as pernas e comprar um café. Eu estava na fila da lanchonete quando uma senhora idosa, provavelmente na casa dos 80 anos, se aproximou de mim. Você vai voltar para casa, não é? Ela sorriu, mostrando as falhas nos dentes. Surpresa com a abordagem, apenas assenti. Dá para ver nos olhos. Há um brilho diferente quando voltamos para o lugar que nunca deveríamos ter deixado. Ela apertou meu braço suavemente. Tudo vai ficar bem, criança. Sempre podemos recomeçar, não importa a idade. Aquelas palavras de uma completa estranha foram como uma bomba. Voltei para o ônibus com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Há muito tempo. Talvez fosse verdade. Talvez nunca seja tarde para recomeçar. Quando finalmente cheguei a Willow Springs, depois de quase 4 dias de viagem, Andrew estava me esperando na pequena rodoviária. Meu irmão, agora um cavalheiro de cabelos brancos, abriu os braços para mim. Bem-vinda de volta, irmã. Seu abraço despertou algo profundo em mim. Um soluço que vinha do meu âmago, carregando décadas de dor, medo e arrependimento. Ali, no meio da estação empoeirada, chorei, como não fazia desde menina, nos braços do meu irmão mais novo. Chora, Aida, limpa essa alma. Andrew me abraçou forte, como se temesse que eu pudesse desmaiar. Agora você está em casa. E eu estava mesmo.
Willow Springs não era mais a pequena cidade da minha infância. Ela havia crescido, se modernizado em alguns aspectos, mas o céu ainda tinha aquele azul intenso que me encantava quando criança. O ar ainda carregava o cheiro de terra e grama que só os Ozarks têm. As pessoas ainda se cumprimentavam pelo nome nas ruas. Era como se um pedaço de mim, perdido para tanto tempo, finalmente voltou ao seu lugar. Andrew me levou para sua casa, onde sua esposa Zelda me recebeu com um abraço caloroso e um almoço farto. Vagem, presunto caipira, purê de batatas, todos os sabores da minha infância. Você fica aqui o tempo que precisar, cunhada, até decidir o que vai fazer. Mas eu já sabia o que queria fazer. Na manhã seguinte, pedi a Andrew que me levasse para ver algumas pequenas casas para alugar perto do centro da cidade. Encontramos uma, pequena, mas arejada, perto da praça central. O aluguel era barato, adequado para minha aposentadoria, além da renda da casa no Líbano. Tem certeza de que não quer ficar conosco, irmã? Andrew insistiu. Tenho certeza, meu irmão. Preciso do meu cantinho agora. Preciso aprender a viver sozinho pela primeira vez na vida. Em uma semana, eu estava instalado na minha nova casa. Os móveis eram escassos. Uma cama, um guarda-roupa, uma mesa com 4 cadeiras, um sofá simples. Mas cada peça foi escolhida por mim, colocada onde eu queria. Aquele pequeno espaço foi o primeiro na minha vida que foi verdadeiramente meu, não compartilhado com pai, marido ou filho. E como prometi a Timothy, a primeira coisa que fiz foi plantar uma muda de macieira no pequeno quintal. Ao cavar a terra, senti como se estivesse plantando não apenas uma árvore, mas também a esperança de um futuro em que meu filho e eu poderíamos ter um relacionamento saudável, baseado no amor verdadeiro, não na dependência e no controle. As primeiras semanas em Willow Springs foram estranhas. Às vezes eu acordava desorientado, procurando por Timothy, e depois lembrando que ele estava a centenas de quilômetros de distância, em uma clínica em Chattanooga. Eu ligava para ele uma vez por semana. Conversas curtas, mas significativas. A macieira já está crescendo, filho. E você? Como você está crescendo aí dentro? Aos poucos, fui me reconectando com a cidade, com pessoas que conheci na infância. Alguns ainda se lembravam de mim, a garota que deixou Willow Springs décadas atrás. Encontrei Martha, minha amiga de infância, agora viúva como eu, com filhos espalhados pelos Estados Unidos. Começamos a nos encontrar para tomar café, para relembrar velhas histórias, para compartilhar as alegrias e dores da vida. Foi Martha quem me levou a Grace Chapel, onde encontrei um grupo de mulheres que se reuniam semanalmente para fazer artesanato e trabalhos de caridade. Eu não sabia costurar bem como elas, mas ofereci o que eu sabia: cozinhar. Comecei a fazer bolos e biscoitos para bazares beneficentes de famílias carentes da região. No meu aniversário de 61 anos, 6 meses depois de chegar em Willow Springs, recebi uma ligação inesperada. Era o médico de Timothy. Senhora Grace, seu filho está tendo uma evolução surpreendente. Ele solicitou permissão para visitá-lo neste fim de semana. Você se sente preparado para isso? Meu coração disparou. Ele pode vir, doutor? Clinicamente, acredito que sim. Ele está estável, devidamente medicado, e demonstrou percepções significativas sobre seus comportamentos passados. Mas a decisão final é sua. Se você acha que ainda é muito cedo. Não, doutor. Está na hora. Diga a ele que estou esperando. Naquela sexta-feira, arrumei a casa como nunca antes. Troquei os lençóis da cama. Timothy ficaria no meu quarto. Eu dormiria no sofá. Preparou sua comida favorita. Varreu o quintal onde a macieira já mostrava os primeiros sinais de flores. Eu estava tão nervoso quanto um adolescente antes do primeiro encontro. Quando ouvi batidas na porta, precisei respirar fundo várias vezes antes de abri-la. Lá estava meu filho, mais magro, com alguns fios brancos que antes não tinha, mas com um olhar diferente, mais calmo, mais centrado.
Olá, mãe. Sua voz saiu baixa, quase tímida. Meu filho. Abri meus braços e ele veio até mim, não como o homem possessivo que tinha sido, mas como o garoto que eu segurava no colo depois de um pesadelo. Aquele fim de semana foi um marco na nossa história. Conversamos muito, choramos juntos, pedimos perdão um ao outro. Timothy me contou sobre o tratamento, sobre como ele estava aprendendo a identificar seus gatilhos emocionais para lidar com o medo do abandono. O médico diz que talvez eu nunca fique completamente curado, mãe, que é um processo, mas estou aprendendo a controlá-lo, a não deixar que ele domine minha vida, nossas vidas. No domingo, antes de ele partir, fomos juntos ao quintal para ver a macieira. Está crescendo forte, observou Timothy, tocando delicadamente uma das folhas novas. Assim como você, meu filho. Segurei sua mão, crescendo em direção à luz. Quando o ônibus partiu, levando Timothy de volta para Chattanooga, não senti o desespero que esperava. Havia tristeza, é claro, mas também uma nova esperança. Nós dois finalmente estávamos no caminho certo. Naquele momento, vendo meu filho partir, não como uma ruptura desesperada, mas como um passo necessário em nossa jornada de cura, foi quando eu soube que realmente havíamos virado uma página. A barra de metal que antes estava entre nós havia se transformado em algo novo. Não um instrumento de ameaça, mas uma ferramenta de construção para um futuro diferente. E assim, com a dor transformada em esperança, continuei meu processo de reconstrução em Willow Springs, aguardando o dia em que meu filho e eu poderíamos realmente ficar juntos novamente, não mais como carcereiro e prisioneiro, mas como duas pessoas livres que se escolheram por amor verdadeiro. Os meses que se seguiram à primeira visita de Timothy foram de descoberta e reconstrução. Meu filho continuou seu tratamento em Chattanooga com visitas mensais a Willow Springs. Cada reunião foi melhor que a anterior. Vimos gradualmente um relacionamento mais saudável nascendo entre nós. O verdadeiro ponto de virada, no entanto, aconteceu quase um ano depois do meu retorno a Willow Springs. Era um domingo de março, e eu estava na cozinha preparando o almoço, um ensopado de carne com legumes que Timothy adorava desde a infância. Eu estava esperando por ele, que viria passar o fim de semana comigo, como já estava se tornando costume. Quando ouvi batidas na porta, fui atender, limpando as mãos no avental. Meu filho estava lá, com uma expressão diferente no rosto, mais leve, mais calmo, e ao lado dele, uma jovem bonita, de cabelos cacheados e um sorriso tímido. Mãe, esta é a Emma. Ela é assistente social na clínica onde estou sendo tratada. Olhei surpreso para a jovem que me estendeu a mão. Prazer em conhecê-la, Sra. Grace. Timothy fala muito sobre você. Convidei os dois para entrar, tentando esconder minha surpresa. Timothy nunca levou ninguém em suas visitas. Na verdade, além de Neil, não me lembro de meu filho ter se envolvido seriamente com nenhuma mulher. Sua obsessão em me proteger sempre ocupou todo o espaço em sua vida. Durante o almoço, observei como Timothy olhava para Emma. Havia afeto ali, respeito, talvez o começo de algo mais profundo. Emma me contou que era de Louisville, que trabalhava com pacientes em recuperação há 5 anos e que conheceu Timothy nos grupos de terapia da clínica. Inicialmente era uma relação profissional, ela explicou com uma voz calma. Mas, à medida que Timothy evoluiu no tratamento, começamos a conversar mais para nos conhecermos fora das sessões. Timothy, que antes controlava todos os aspectos da minha vida amorosa, agora estava apresentando alguém importante para ele. Era como se o universo tivesse virado de cabeça para baixo, mas da maneira mais linda possível. Depois do almoço, enquanto Emma ajudava a lavar a louça, Timothy me chamou para ver a macieira no quintal. Está crescendo bem, não é, mãe? Ele tocou uma das folhas verdes, sorrindo. Sim, é filho, como você. Olhei para a cozinha, onde Emma cantarolava baixinho enquanto secava a louça. Ela parece ser uma jovem muito boa. Timothy corou levemente como fazia quando era menino. Ela é. Ela me ajudou muito, mãe.
não apenas como profissional. Ela me ensinou a ver as coisas de forma diferente. Que jeito, filho! Que amar alguém não é controlá-lo, é deixá-lo ser livres, é respeitar o espaço do outro. Ele respirou fundo. Tudo o que não fiz com você. Essas palavras tocaram profundamente meu coração. Ver meu filho, que uma vez me ameaçou com uma barra de metal para impedir meu casamento, agora entender o verdadeiro significado do amor foi como um milagre acontecendo diante dos meus olhos. Mãe, tem mais uma coisa que eu quero te contar. Timothy parecia nervoso. Fui aprovado em um concurso para o Bank of America aqui no Missouri. Eles vão me transferir para Springfield depois que eu terminar o tratamento intensivo. Springfield? Isso é maravilhoso, filho. É tão perto de Willow Springs? Sim, poderei visitá-lo com mais frequência. Ele hesitou por um momento. E Emma também foi transferida para o Centro de Atendimento à Família em Springfield. Estamos pensando em morar juntos. Aquela notícia, que em outros tempos me deixaria com ciúmes ou medo de perder meu filho, agora me enchia de alegria genuína. Foi a prova definitiva de que Timothy estava realmente se curando, construindo uma vida própria, independente da minha. Estou muito feliz por você, meu filho. Realmente? Você não está chateado por eu morar com outra mulher longe daqui? Balancei a cabeça, sorrindo. Filho, tudo o que eu sempre quis foi ver você feliz. E agora, pela primeira vez, vejo você realmente feliz, não apenas preocupado comigo. Naquela noite, depois que Timothy e Emma foram embora, sentei-me na minha cadeira de balanço na varanda, contemplando as estrelas. Senti uma paz que não conhecia há muitos anos. Meu filho estava encontrando o seu caminho, e eu finalmente estava encontrando o meu. 2 semanas depois, recebi uma visita inesperada. Foi Bernard, primo policial de Timothy, que participou da operação que prendeu Alan. Ele estava em Willow Springs a negócios e decidiu passar para me ver. Tia, trouxe uma notícia que achei que você gostaria de saber. Ele sentou-se à mesa da cozinha, aceitando o café que ofereci. Alan foi condenado a 15 anos de prisão. O julgamento terminou ontem. A menção do nome de Alan ainda causava uma pontada no meu peito. Não importa o quanto eu tentasse. Não conseguia esquecer completamente o homem que quase se tornou meu marido, que me fez acreditar em um amor que era apenas uma fachada para seus negócios obscuros. E tem mais uma coisa. Bernard hesitou. Durante as investigações, descobrimos que Alan tinha um padrão. Ele abordava mulheres mais velhas, viúvas ou solteiras, geralmente com alguns bens, e as usava como cobertura para suas operações. Então, eu era apenas mais um. A dor da revelação foi intensa, mas de alguma forma também libertadora. Sim, tia, você foi a quinta. Todos os outros perderam quase tudo o que tinham. Bernard segurou minha mão sobre a mesa. Se não fosse por Timothy, bem, você poderia estar na prisão junto com Alan, ou pior. Essa revelação foi o fechamento de um ciclo para mim. O ato desesperado de Timothy, que na época eu via como o ápice de sua obsessão doentia, acabou me salvando não apenas de um casamento infeliz, mas possivelmente da prisão ou da morte. Era uma ironia cruel que só agora eu conseguia entender completamente. Obrigado por me contar, Bernard. Acho que eu precisava ouvir isso para realmente seguir em frente. Depois que ele foi embora, sentei-me no quintal perto da macieira que já começava a dar os primeiros frutos. Peguei uma maçã ainda verde, sentindo sua textura firme entre meus dedos. Assim como aquela fruta, eu também estava em processo de amadurecimento, de transformação lenta. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Peguei o ônibus para Lebanon, onde fui para a casa que ainda mantivemos alugada. Conversei com o advogado que cuidou do contrato e iniciou o processo para transferir oficialmente a propriedade para o nome de Timothy. Foi meu presente para ele e Emma começarem uma vida juntos. Quando voltei para Willow Springs, encontrei Marta me esperando na porta com uma expressão preocupada. Ah, eu te procurei o dia todo. Onde você estava, mulher?
no Líbano, resolvendo alguns assuntos. Por que algo aconteceu? Lembra do grupo de mulheres da capela? Estamos organizando um novo projeto, um centro de apoio para mulheres vítimas de violência aqui na cidade. O presidente do grupo indicou você para coordenar. Fiquei sem palavras. Eu, que passei anos sendo vítima, agora fui convidada a ajudar outras mulheres a escapar do mesmo destino. Mas por que eu? Não tenho experiência nisso. Sim, você sabe, Aida. Você viveu a experiência em primeira mão. E mais importante, você sobreviveu para contar a história. Aceitei o convite, mais por intuição do que por certeza de que conseguiria dar conta do recado. O Centro de Apoio Feminino de Willow Springs começou pequeno, operando em uma sala ao lado da capela. No início, éramos apenas 5 voluntários, oferecendo escuta, orientação jurídica básica e abrigo para mulheres em situações de vulnerabilidade. Foi nesse trabalho que encontrei uma nova razão para viver. Cada vez que uma mulher chegava com o olhar abatido, o corpo curvado, pedindo desculpas pela própria existência, exatamente como eu fiz por tantos anos, eu sentia que estava fazendo algo realmente importante. 3 meses após o início do projeto, uma jovem chamada Claire nos procurou. Ela tinha 23 anos, 2 filhos pequenos e marcas de espancamento por todo o corpo. Meu marido disse que se eu saísse de casa, ele me mataria. Ela contou entre soluços. Mas eu não aguento mais. Tenho medo pelos meus filhos. Aquela situação me lembrou tanto da minha própria história com Neil que senti como se estivesse olhando para o meu passado. Segurando as mãos trêmulas de Claire, contei minha história publicamente pela primeira vez. Os anos de abuso, o medo constante, a fuga para recomeçar, o relacionamento complicado com meu filho. Se eu conseguir sair desse inferno e reconstruir minha vida, você também consegue, eu disse a ela. E você não estará sozinho. Nós vamos ajudar você. Conseguimos encontrar um abrigo temporário para Claire e seus filhos em Springfield, orientação jurídica para a queixa contra o marido e até um emprego em uma fábrica de roupas. Semanas depois, ela retornou ao centro, já com um brilho diferente nos olhos. Senhora Grace, você salvou minha vida. Naquele momento, entendi que minha história de dor tinha um propósito maior. Cada cicatriz que carreguei, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada, tudo agora servia como um farol para outras mulheres perdidas na tempestade da violência. O projeto cresceu rapidamente. Em 6 meses, conseguimos apoio da prefeitura para um espaço maior. Timothy, que já morava em Springfield com Emma, vinha nos fins de semana para me ajudar com a papelada, a organização, os contatos com órgãos oficiais. Ver meu filho usando seu conhecimento bancário para ajudar mulheres vulneráveis foi uma alegria que eu nunca imaginei experimentar. Certo domingo, enquanto organizávamos documentos para um pedido de financiamento estadual, Timothy fez uma confissão que me pegou de surpresa. Mãe, você sabe por que me dedico tanto a esse projeto? Ele parou de digitar no computador e se virou para mim. É a minha maneira de pedir perdão a todas as mulheres que sofrem o que você sofreu. Filho, você já pediu perdão. Você já foi perdoado. Não é só você, mãe. É para todos os homens que, como eu quase fui, como meu pai foi, por tanto sofrimento. Ele respirou fundo. Cada vez que ajudamos uma dessas mulheres, sinto que estou limpando um pouco do sangue das mãos do meu pai e das minhas. Naquela tarde, choramos juntos. Não lágrimas de dor ou arrependimento, mas de libertação. A barra de metal que antes nos separava se transformou em uma ferramenta de reconstrução, não só de nossas vidas, mas da vida de tantas mulheres que cruzaram nosso caminho. Em 2014, 3 anos após o terrível episódio do quase casamento, recebi uma ligação de Timothy. Mamãe, Emma e eu vamos nos casar e queremos que você seja nossa dama de honra. O casamento aconteceu em Springfield em uma cerimônia simples, mas emocionante. Eu, que antes pensava que nunca veria meu filho formar sua própria família,
agora estava ao lado dele no altar, abençoando sua união com uma mulher maravilhosa, que o ajudou a encontrar o equilíbrio. Durante a celebração, enquanto eu observava Timothy dançando com sua noiva, Emma se aproximou de mim. Senhora Grace, eu queria lhe agradecer. Agradecer-me por quê, meu filho? Sou eu quem agradece por fazer meu filho feliz, por não desistir dele. Muitas mães teriam cortado relações depois do que aconteceu. Você não apenas perdoou, mas ajudou na recuperação. Ela sorriu, com os olhos brilhando de emoção. Timothy me contou tudo sobre a barra de metal, sobre Alan, sobre os anos de comportamento obsessivo. E sabe o que me fez amá-lo ainda mais? Vendo como ele reconheceu seus erros e trabalhou duro para mudar. Naquele momento, entendi que a reviravolta em nossas vidas estava completa. A tragédia que quase nos destruiu foi transformada em uma jornada de crescimento e redenção. Meses depois do casamento, durante uma das visitas de Timothy a Willow Springs, fomos juntos ao quintal para ver a macieira. Agora uma árvore forte e frondosa carregada de frutos vermelhos e suculentos. Lembra quando plantamos a muda, mãe? Era tão frágil. Achei que não seria como nós, filho. Frágil, quase quebrado. Mas veja, deu frutos. Timothy colheu uma maçã madura e saboreou-a com prazer. Doce como a vida pode ser quando deixamos o passado para trás. E foi ali, à sombra daquela árvore que simbolizava nossa jornada, que Timothy me deu a notícia que completaria nossa reviravolta. Mãe, Emma está grávida. Em 7 meses você será avó. Meu coração explodiu de alegria. Eu, que quase perdi meu filho para a loucura do medo e do controle, agora estava ganhando uma família inteira. Era a vida se renovando, o ciclo se completando da maneira mais linda. Naquela noite, deitado na minha cama, agradeci a Deus por ter me permitido viver o suficiente para testemunhar a transformação completa da minha história. A barra de metal que quase tirou minha vida se tornou metaforicamente o cajado que agora me sustentava na velhice e me guiava para um futuro que eu nunca imaginei ser possível. E quando o pequeno Adam nasceu, sim, Timothy e Emma escolheram esse nome como uma forma de dar um novo significado ao passado. Senti o círculo se fechando, não como uma prisão, como foi por tantos anos, mas como um abraço acolhedor que me reconciliou com tudo o que vivi e sobrevivi. E assim chego aos meus 72 anos aqui em Willow Springs, com uma vida que nunca imaginei que teria. O tempo passa rápido quando encontramos paz, não é? Já se passaram quase 15 anos desde aquele dia terrível com a barra de metal. E parece que foi em outra vida, com pessoas diferentes. Ainda moro na mesma casinha que aluguei quando voltei para cá, mas agora parece um verdadeiro lar. As paredes, que antes eram de um branco sem graça, pintei de azul claro, uma cor que me traz serenidade. Na minha sala de estar, tenho uma parede inteira de quadros. Timothy e Emma em seu casamento, meu neto Adam em vários estágios, desde bebê até agora com 9 anos, e a pequena Sarah, que tem 6 anos e tem meu jeito quieto e observador. Minha rotina é simples e me traz muita alegria. Acordo cedo, como sempre faço, ao som do primeiro canto do galo. Tomo meu café na varanda observando o movimento na praça. Depois cuido das minhas plantas. Tenho um pequeno jardim, mas ele é colorido com rosas, girassóis e ervas que uso na culinária. A macieira, a mesma que plantei quando voltei, agora é uma árvore frondosa que dá frutos 2 vezes por ano. 3 vezes por semana, vou ao Centro de Apoio à Mulher, que agora funciona em um prédio próprio, doado pela prefeitura. Não coordeno mais as operações do dia a dia. Deixei esse trabalho para me casar com um jovem advogado cheio de energia, mas continuo sendo o que chamam de conselheiro sênior. É um nome chique para dizer que sou a senhora que conta histórias e dá conselhos baseados na experiência de vida. Às terças e quintas-feiras, recebo em casa grupos de 4 ou 5 mulheres que estão passando por situações difíceis. Nós conversamos, tomamos café, às vezes eu choro com eles. Não tenho treinamento profissional para isso, é claro,
mas tenho cicatrizes na alma que me dão autoridade para dizer: eu sei o que você está sentindo, minha querida, e posso garantir que há vida após o sofrimento. Nos fins de semana, a casa fica mais animada. Timothy e Emma vêm de Springfield com as crianças. Adam, meu neto mais velho, é fascinado pelas histórias de Ozark que conto. Sarah, a pequena, prefere me ajudar na cozinha, aprendendo as receitas antigas que minha mãe me ensinou. Fazemos pão de milho, canjica, torta de batata doce, todos os alimentos que marcam nossa cultura do Centro-Oeste. Timothy está indo muito bem. Aos 50 anos, ele já é gerente da agência do Bank of America em Springfield. Respeitado na comunidade, ele ainda faz terapia uma vez por mês, mais como manutenção do que por necessidade. Como ele mesmo diz, é como uma revisão no carro, mãe. É melhor prevenir do que consertar. Emma continua no Centro de Atendimento à Família como coordenadora, ajudando famílias em situações vulneráveis. Os dois formam uma linda parceria tanto no casamento quanto no trabalho social que realizam juntos. O relacionamento de Timothy com as crianças é o que mais me comove. Ele é um pai presente e amoroso, mas que respeita a individualidade de seus filhos. Tão diferente do pai que teve, e tão diferente até mesmo do que ele próprio poderia ter sido se não tivesse enfrentado seus demônios. Quando vejo meu filho brincando com Adam e Sarah sem aquela obsessão controladora que ele tinha comigo, eu sei que o ciclo de dor foi quebrado. Meu neto Adam, que tem o nome que vem do homem que quase destruiu nossas vidas, não tem ideia da história por trás do seu nome. Para ele, é apenas um nome bonito e forte. Um dia, quando ele for mais velho, lhe diremos como seu nome representa não a pessoa que o inspirou, mas a redenção que veio depois. Tenho minhas pequenas alegrias diárias. A primeira xícara de café da manhã, o telefonema de Timothy todas as noites para saber como estou. As cartas que recebo de mulheres que passaram pelo centro de apoio e agora estão reconstruindo suas vidas em outras cidades. As conversas com minhas amigas da igreja, mulheres da minha idade, que também carregam suas histórias de dor e superação. Não tenho luxos, nem preciso deles. Minha aposentadoria, mais uma pequena ajuda que Timothy insiste em me dar todo mês, são suficientes para viver com dignidade. Posso até economizar um pouco para emergências e para comprar presentes especiais para os netos nos aniversários e no Natal. Meu irmão Andrew ainda mora em Springfield agora com a saúde mais frágil. Eu o visito uma vez por mês e passo o fim de semana com ele e Zelda. São momentos preciosos em que relembramos nossa infância, nossos pais, os irmãos que já partiram. A velhice tem dessas coisas. Ela nos reconcilia com o passado, mesmo com as partes dolorosas. 3 anos atrás, recebi uma notícia inesperada. Alan Morgan, o homem que quase se tornou meu marido, morreu na prisão. A informação chegou por meio de Bernard, que ainda está na polícia e sempre mantém contato. Confesso que não senti nada. Nem alegria, nem tristeza, nem alívio. Era como se aquela história pertencesse a outra pessoa, não a mim. Apenas agradeci ao Bernard pela informação e continuei meu dia normalmente. Esse capítulo estava fechado há muito tempo. Às vezes, sentado na minha varanda nas tardes de domingo, observo a vida passando e me pergunto como seria se eu tivesse tomado outros caminhos. Se eu tivesse ficado no Líbano, em vez de seguir Timothy até Oakwood, se eu tivesse me casado com Alan, ignorando os avisos do meu filho, provavelmente não estaria aqui para contar essa história. Talvez eu estivesse na prisão ou pior. É estranho pensar que o momento mais terrível da minha vida, quando fui ameaçada pelo meu próprio filho, acabou sendo o que me salvou. Recentemente, comecei um pequeno projeto pessoal. Estou escrevendo minhas memórias em um caderno para deixar para meus netos. Não é uma obra organizada como um livro, apenas histórias, reflexões, conselhos. Quero que eles saibam de onde vieram, as dificuldades que sua avó e seu pai enfrentaram
para que pudessem ter a vida pacífica que têm hoje. Quero que eles entendam que a força que corre em suas veias foi forjada no sofrimento, mas também no amor e na superação. No centro de apoio, criei um ritual com mulheres que conseguem sair de situações de violência. Pegamos uma muda de planta, geralmente uma flor resistente como prímula ou porcha, para eles plantarem em seus novos lares. Esta planta, eu lhes digo, crescerá junto com sua nova vida. Cada flor que desabrocha será um lembrete de que você também pode florescer depois da tempestade. No mês passado, uma dessas mulheres, Jennifer, retornou ao centro 5 anos depois de ter passado por lá. Ela trouxe em seus braços uma prímula madura cheia de flores. Senhora Grace, minha planta ficou tão grande que tive que replantá-la. Trouxe um recorte para você para que outras mulheres possam ter a mesma chance que eu tive. Naquele momento, chorei como não chorava há muito tempo. Foi a confirmação de que o trabalho que fazemos tem significado, tem continuidade. Minha saúde, graças a Deus, ainda é boa para uma senhora de 72 anos. Tenho pressão alta controlada com medicamentos, um pouco de artrite em dias chuvosos e minha visão não é mais a mesma. Uso óculos para ler e costurar, mas ainda vou à praça todos os dias, ainda cozinho minhas próprias refeições, ainda cuido da casa sem precisar de ajuda. Timothy sempre insiste que eu deveria ter alguém para me ajudar, mas eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e no meu ritmo. As noites são os momentos mais solitários, não vou negar. Quando todas as tarefas estão feitas, quando a casa está silenciosa, às vezes a memória traz de volta os momentos difíceis. Lembro-me de Neil, suas mãos violentas. Lembro-me de Timothy me encurralando com a barra de metal. Lembro-me de Alan, seu sorriso falso que escondia tantas mentiras. Mas aprendi a não deixar essas memórias me dominarem. Eles são apenas fantasmas. Eles não podem mais me machucar. Tenho um ritual para essas horas difíceis. Vou até a cozinha, preparo uma xícara de chá de camomila com ervas colhidas do meu próprio jardim, sento na cadeira de balanço e abro o álbum de fotos. Olho fotos dos meus netos, do casamento de Timothy e Emma, das mulheres que ajudamos no centro. E lentamente as sombras se dissipam, dando lugar à gratidão por estar vivo, por ter sobrevivido, por ter transformado tanta dor em algo útil e belo. Nunca mais me envolvi romanticamente com ninguém depois de Alan, não por trauma ou medo, mas porque descobri uma verdade simples. Estou bem comigo mesmo. Meu coração está cheio do amor dos meus filhos, dos meus netos, das amizades que cultivei, do trabalho que faço. Se um companheiro aparecer algum dia, ele será bem-vindo. Mas não é mais uma necessidade como era antes. A vida me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos, que podemos sobreviver a coisas que pareciam impossíveis de suportar, que às vezes nossa salvação vem das mãos mais improváveis e que é possível transformar as piores experiências em sabedoria e compaixão. Quando olho para a garota que deixou Willow Springs, para a jovem que suportou um casamento abusivo, para a mãe que criou um filho sozinha, para a mulher madura que quase caiu na armadilha de outro homem perigoso, para a senhora que retornou às suas raízes para se curar, vejo uma linha contínua de aprendizado e crescimento. E tenho orgulho dessa jornada com todas as suas cicatrizes. Hoje, sentado na minha varanda em Willow Springs, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, posso finalmente dizer: encontrei paz. Não é uma paz perfeita ou constante. A vida real não funciona assim. É uma paz que coexiste com a dor das memórias, com as preocupações do dia a dia, com a consciência da minha própria mortalidade. Mas é genuíno, é meu. E foi difícil. E quando meus netos perguntam como consegui chegar aqui, respondo com uma frase simples que se tornou meu lema de vida. Não escolhemos todas as tempestades que enfrentamos, mas podemos escolher como sairemos delas. Afogado ou nadando até a praia. Eu escolhi nadar. E aqui estou eu na praia da minha velhice, olhando para o horizonte com a certeza de que, apesar de tudo,
valeu a pena. Meus queridos, cheguei até aqui depois de muita luta. A história que contei não é só minha. É a história de tantas mulheres que vivem presas em relacionamentos que machucam a alma. Aprendi que a idade não define nossa força. Aos 60 anos, quando muitos pensam que a vida está acabando, descobri que a minha estava apenas começando. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada um conta uma história de dor superada. A vida me ensinou que, mesmo na mais profunda escuridão, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos meus dias mais sombrios, quando Neil abusava de mim, quando meu próprio filho me encurralava com aquela barra de metal, havia uma centelha de esperança que se recusava a morrer. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, principalmente quando achamos que não aguentamos mais. O espírito humano é como a pradaria. Parece que morre na seca, mas basta um pouco de chuva para que renasça. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Timothy e eu poderíamos ter nos tornado pessoas amargas, perpetuando o ciclo de violência. Em vez disso, escolhemos a cura, o perdão, a transformação. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas podemos prosperar mesmo depois da tempestade. Como minha macieira que plantei ao retornar para Willow Springs, que começou frágil e hoje fornece sombra e frutos. Se você estiver passando por uma situação de abuso, procure ajuda. O primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais importante. Lembre-se, você não está sozinho. Sua história ainda tem muitos capítulos a serem escritos, e você é o autor principal. Peço sinceramente que você se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Cada história compartilhada aqui pode ser a luz que alguém precisa para encontrar uma saída. E se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários a palavra recomeço. É uma palavra poderosa que carrega tudo o que aprendi nesses 72 anos, que sempre podemos recomeçar, não importa o que tenha acontecido antes. Faça isso agora. Sua mensagem pode ser o abraço que alguém precisa neste exato momento. Da minha varanda em Willow Springs, contemplando minha macieira que cresceu junto com minha libertação, envio a cada uma de vocês meu abraço de avó. Que você encontre força nos dias difíceis e paz no seu coração mesmo nas tempestades da vida. Obrigado por ouvir outro episódio de Geralde Narra.